Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência de perda de peso após o parto, né? Como eu fiquei acima do meu peso, eu tive que perder 8 quilos. E eu vou vir contar aqui para vocês como é que foi essa minha experiência, porque como nutricionista, gente, eu não vou mentir, eu sofri muito em estar acima do peso e eu acabei tendo que passar realmente por esse processo para perder esses 8 quilos. Então eu resolvi contar, compartilhar essa história, porque foi bem intenso para mim. Acho que eu nunca compartilhei antes, eu quase não comento sobre isso, mas eu realmente fiquei acima do peso, né? Eu nunca tinha sofrido de excesso de peso antes. Sempre fui uma pessoa muito magra e eu sempre tive muita dificuldade para ganhar peso, né? Então, quando eu engravidei, eu não imaginei que eu ia engordar tanto. Então, para vocês terem ideia, eu iniciei a minha gestação com 59 quilos, mais ou menos. E no fim da gestação, quando eu fui ganhar neném, eu estava com 74 quilos, gente. Eu nunca me vi naquele peso. E foi muito difícil para mim porque eu engordei demais, né? Eu comi realmente muito, eu relaxei bastante na minha gravidez. Porque eu acreditava que, como eu sempre tive dificuldade de ganhar peso, eu não iria engordar tanto. Então eu acabei comendo muito, descuidei bastante, assim, mas eu não tive nenhum problema na gestação, né? Eu comia muito, mas era comida de qualidade. Porém, eu acabei ganhando muito peso. E aí, quando eu ganhei neném, obviamente eu perdi um peso, né, da placenta, etc, né, do bebê que saiu, do Fernando, né, meu filho querido. E aí eu perdi, acho que uns 4 quilos, fiquei com 70 quilos no primeiro mês. No segundo mês eu acho que eu fui para 67 quilos. E aí eu parei naquele peso, né, 67 quilos, 66, 67. E aquilo começou a me deixar muito chateada, porque quando chegou aos 3, 4 meses, eu comecei a ficar me comparando muito, né? Porque como nutricionista, é óbvio que a gente fica sempre pensando que a gente é exemplo, né? E aquilo pesou demais na minha cabeça, né? Eu ficava o tempo todo me olhando no espelho e não me reconhecia porque eu era muito mais magra. Então eu nunca passei de 59 quilos na minha vida toda, gente. Para vocês terem ideia, que eu fiquei lutando um ano na academia, comendo e malhando muito para alcançar 58 quilos. Então para mim foi muito difícil me reconhecer com 67 quilos. Então, assim, eu gostava do peso que eu tinha, então eu queria voltar a ter aquele peso. E tinha toda essa questão, né, também sobre ser nutricionista, não estar sendo um exemplo, tudo aquilo começou a pesar muito em mim. E eu acabei descontando mais ainda na comida, gente, não vou mentir. E sem perceber, né, quem foi gatilho para me ajudar a perceber tudo isso foi o meu marido. O Felipe chegou a um ponto em que ele teve que me parar e falar: Jaque, você comeu um panetone inteiro, né? Acabou de comer um panetone, gente. Era na época de dezembro, quando isso aconteceu, e eu comi um chocotone, né? Que era aquele que tinha chocolate, etc. Eu comi um inteiro daquele e eu estava indo abrir outro quando ele me parou e falou isso. E naquele dia eu fiquei muito chateada, porque foi meio que um start. Eu olhei e falei: caramba, realmente eu tô comendo muito mais do que eu comeria. Não sei porque, eu nem percebi que eu tinha comido um panetone inteiro. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei muito mal, não dormi direito naquela noite. Eu lembro que eu fiquei uns 3 dias assim, super péssimo, mais mal do que eu já estava antes. Foi como se eu tivesse afundado com tudo. E aí eu fiquei com muitas coisas na minha mente, né? E aí foi quando eu tomei a decisão. Eu falei: não, eu tenho que me posicionar direito. Não tem como eu querer emagrecer sem fazer nada, né? Eu falo que tem um processo de emagrecimento que eu nunca passei, mas eu sempre acompanhei. E hoje eu vou ter que ser a minha própria paciente. Então, gente, dali em diante, né, eu acordei, né, de madrugada, estava bem difícil de dormir, porque eu estava com tudo isso na minha mente, falando, né, nossa, a minha carreira está em jogo por causa disso, eu não estou dormindo bem, eu estou mal quando eu me olho no espelho, as roupas não me servem, e eu preciso mudar, né, por qualidade de vida. Então eu estava muito triste, eu acho que eu tive depressão pós-parto, eu não tive apoio psicológico no sentido de ter ido atrás de um psiquiatra, mas 6, 7 meses depois, quando eu fui, realmente eu tinha todos os sintomas de depressão. O psiquiatra chegou a falar que eu tinha depressão moderada. Então, eu estava bem mal. E aí, nesse processo, né, gente, agora contando como é que foi, eu decidi começar a tentar me exercitar da melhor forma que eu conseguisse. Claro que com o bebê era muito difícil, porque eu não tinha uma rede de apoio muito grande, né? A minha mãe mora longe de mim. A mãe do Felipe, que é a minha sogra, ela nem mora aqui no mesmo estado, eu moro no DF, ela mora em Pernambuco, então é bem distante, não tinha nem como contar com essa ajuda. Sim. Então eu estava sozinha, basicamente. E aí eu tive que começar a me reorganizar. Então o primeiro passo que eu tomei foi, obviamente, centralizar de novo as minhas emoções. Para isso eu usei o yoga, que eu sempre gosto de mostrar aqui para vocês,
porque realmente o yoga me acompanha desde a minha adolescência, gente. E naquele momento foi a única coisa que conseguiu regular as emoções que eu estava sentindo naquele momento, né? Porque eu estava bem chateada, eu não estava conseguindo dormir, eu não sabia por onde começar. Então eu estava realmente perdida, né? E isso é o que acontece com a maioria dos meus pacientes. Então eu resolvi praticar yoga, né? Uma vez de madrugada, e aí eu comecei a praticar mais vezes também, para me recentralizar, que era uma coisa que eu podia fazer sozinha, então eu voltei a fazer. Comecei a anotar as coisas que me incomodavam, o que eu podia fazer para melhorar aquilo. E aí o primeiro passo foi esse, né? E logo em seguida eu comecei a falar pro meu marido. Eu falei, olha, realmente a gente vai ter que mudar, porque eu não tô me sentindo bem. E ele sabia que eu não tava, eu tava já em momentos em que eu chorava o tempo todo. Gente, eu chorava assim, tomando banho, chorava com meu filho. E aí a gente decidiu, primeiramente, né, ir a um psicólogo também, né? Foi o profissional que eu procurei. E aí eu comecei a reorganizar meus sentimentos. Por isso que eu falo sempre pra vocês, gente, tudo que a gente come, a gente também tem influência do que a gente sente. Então era muito importante a gente cuidar, né, daquele momento dos meus sentimentos. Então foi isso que eu fiz. E aí eu decidi falar, não, vamos focar nisso, né? O Felipe me apoiou muito nessa questão. E aí eu regulei minhas emoções também, indo ao psicólogo. Voltei a malhar, né? Coloquei o Fernando na creche, isso depois de 6 meses, tá, gente? Foram 6 meses que eu passei, né, tudo isso. Aí eu comecei nesse primeiro passo, onde eu reconheci, né, a aceitação, que é a questão. Eu aceitei onde eu estava, e daí eu fui criando as melhores estratégias. E aí eu comecei a malhar, aí logo em seguida eu comecei a melhorar um pouco a minha alimentação. Lógico que ainda não estava tão boa, mas eu não vou mentir para vocês, eu estava ainda comendo um pouco mal, né? Diante do que eu como hoje. Naquela época eu ainda estava comendo um pouquinho mal. E naquela época, gente, tô falando de janeiro, tá? A gente está em outubro agora, né, que eu tô gravando esse vídeo. Em janeiro eu não estava comendo praticamente nada bem. A gente vivia comendo fora, sushi, essas coisas, porque o Felipe também tinha essa questão de achar que, porque eu estava triste, eu tinha que comer para estar feliz. Também era outra coisa que me perturbava, e aí foi uma coisa que eu conversei com ele pra gente parar de fazer isso. E em seguida eu comecei a melhorar mais a minha água, observei que eu não estava bebendo a quantidade suficiente, porque eu estava ainda bebendo água como se eu tivesse 58 quilos, que eu não tinha, eu tinha 67, então era quase 10 quilos a mais, então eu precisava aumentar a quantidade de água. Então comecei a beber água suficiente, e a partir disso cuidei também do meu estado psicológico, e automaticamente as coisas foram fluindo. Então logo em seguida eu fiz uma manipulação de vitaminas, de suplemento que eu sabia que faziam bem. O médico chegou a me passar medicamento para depressão, eu não quis tomar, né? A princípio eu cheguei até a comprar, gente, porque eu achei que eu estava muito mal e não ia conseguir superar. Mas com a ajuda do psicólogo a gente conversou e eu vi que eu era capaz de superar tudo aquilo sem precisar da medicação. E veja bem, gente, não estou falando que todo mundo vai passar por isso, mas eu sabia que eu tinha resiliência para conseguir passar sem precisar da medicação, né? E eu tinha como contornar toda aquela situação. Então, apesar de eu ter comprado a medicação, eu decidi tomar mais alguns dias de fôlego. Então eu continuei malhando, saí do meu emprego, que me perturbava muito, continuei minhas consultas no psicólogo, mandei manipular vitaminas e minerais que eu sabia que faziam muito bem para esse estado em que eu estava. E depois disso, né, eu comecei a melhorar. Então, gente, nesse processo, eu acho que foi em maio mais ou menos que eu comecei. E aí, maio, junho, julho, agosto, eu já estava com 61 quilos. Eu tinha perdido já 6 quilos em 3 meses. 3 meses não, 2, né? Porque em agosto, no fim de julho, quando eu pesei, eu já estava com 61 quilos. E atualmente, em outubro, eu já estou com 59 quilos. Eu considero 58 porque eu ainda amamento, né? Então eu sei que tem o peso do leite, que eu carrego ainda pro senhor Fernando, que ainda mama, né? Ainda não passei por esse processo de desmame, mas eu considero que eu já voltei pro meu peso, porque as minhas roupas todas estão servindo novamente, tudo meu voltou ao normal. E, gente, não é só sobre perder peso, realmente é sobre ganhar qualidade de vida. Eu passei na pele esse processo de como é difícil. Eu superei uma depressão que eu tive, melhorei o meu corpo, hoje eu tô me olhando no espelho, me reconhecendo como quem eu sou de fato. Melhorei minha carreira, hoje eu já estou conseguindo me dedicar mais. É claro que eu tenho muito ainda a conquistar, a fazer, a trabalhar, mas eu tenho muito mais vitalidade do que eu tinha antes. Gente, para vocês terem ideia, eu não tinha libido, a minha libido tinha caído muito. Eu estava muito triste. E não é só libido em questão de relacionamento, não. É libido em questão de viver mesmo, sabe? Aquela coisa de você se empolgar para a vida, sabe? De conhecer pessoas, de se empolgar na sua
carreira, de se dedicar, sabe? De estar feliz frente à vida, de olhar para situações que são difíceis e ter resiliência para superar elas. Eu não estava com nada disso, eu não tinha energia para nada, gente, porque quem é mãe sabe, a gente não dorme bem, então é uma coisa que já está deficiente na nossa vida. Então eu lutava muito pro Fernando conseguir dormir a noite toda. Às vezes ele dormia a noite toda, mas às vezes não. E amamentar também toma muito da gente, da nossa energia, né? Então era uma situação muito difícil. Mas aos poucos eu fui me readaptando e hoje eu tô no meu peso de novo de 58 quilos, né? 59 que eu tô atualmente. Minhas roupas todas estão servindo novamente, eu me reconheço no espelho, eu estou bem. E eu queria contar essa experiência para vocês porque realmente, gente, vale a pena você tentar. Cada um tem o seu tempo. Não fica se comparando, né, com as pessoas, principalmente se você que está me assistindo é um nutricionista, porque eu sei que é muito pesado quando a gente trabalha, né, com essa questão do corpo, né, pra gente que é personal também, né, que às vezes trabalha muito também com isso. É muito difícil pra gente quando a gente se torna mãe. A gente tem uma vida totalmente diferente, a gente tem um corpo que fica diferente. Claro que eu tive, né, também estrias, outras coisas que eu acabei adquirindo na gravidez, mas é muito difícil, a gente precisa ter essa aceitação, né? Então, para mim, o passo mais importante de tudo que aconteceu foi aceitar onde eu estava, aceitar a situação que eu tinha, e dali, daquele momento, foi o meu ponto de partida, para entender o que eu precisava fazer para controlar tudo. Então, hoje, né, eu estou bem melhor, já estou acompanhando os meus pacientes novamente, estou aqui, né, trabalhando no que eu realmente amo. E faz toda a diferença, gente. Não é só sobre comer, não é só sobre peso, é sobre qualidade de vida. Impacta seus relacionamentos, impacta a sua carreira, impacta seu relacionamento com o filho, com amigos, com parentes, com seu esposo, consigo mesmo, principalmente, né? Eu estou muito bem agora, mas eu estive muito mal, gente. E esse é o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, né? Me ajuda a te ajudar com esse vídeo e com outros que tem aqui no canal também. E obrigada.